Fala, meus amigos, tudo na paz? Eu estou aqui para mais uma aula de filosofia, e nessa aula, que é a continuidade da última aula que nós tivemos sobre Aristóteles, em que nós falamos da ética, agora nós vamos falar da política, a visão política para Aristóteles, para esse grande pensador, e nós vamos concluir o pensamento da filosofia clássica. Bom, vamos lá então? Bom, no seu livro A Política, Aristóteles sentencia que não há humanidade, não há ser humano sem a sociedade política. Fora da política, o ser humano não é propriamente humano, mas sim um bruto ou um deus. Na verdade, ele usa até o termo bárbaro. Essa observação ressalta a tese de Aristóteles segundo a qual a sociabilidade é imanente à natureza humana. Ou dito de outra maneira, o ser humano é naturalmente e potencialmente um ser para a vida virtuosa na sociedade política. A existência racional e virtuosa concretiza-se na sociedade, ou, no caso de Aristóteles, a sociedade. Sob a ótica filosófica aristotélica, a sociedade política é lógica e anterior aos seres humanos individuais e às unidades sociais menos extensas. O que nós podemos entender desse slide? Podemos entender que Aristóteles observava a sociedade muito antes dela ser da forma como era, dela ser na ágora, na polis. Ele observava os seres humanos desde que eles começaram a viver em sociedade, nas aldeias, nas primeiras comunidades. Os seres humanos individuais, os núcleos familiares e as aldeias são dependentes, tanto sob o ponto de vista de segurança econômica, quanto da efetivação das virtudes humanas, da existência da sociedade política. Bom, podemos observar que os seres humanos, os indivíduos, eles precisam dessa segurança, eles precisam de médicos, de escola, algo que eles não conseguiriam sozinhos. Isso só é possível em sociedade, e isso só pode funcionar aos olhos da política, segundo Aristóteles. Sob o ponto de vista cronológico, o filósofo identifica a unidade doméstica como a primeira forma de sociedade natural. Como nós já vimos, desde o Neolítico, o homem vem vivendo em sociedade, primeiro com a sua família, depois a família vai crescendo, depois em aldeias, até chegar nas cidades. Ele explica a hierarquia interna com base na suposta hierarquia imanente à natureza. Ele submete o inferior ao superior, em benefício ao conjunto, o domínio da razão sobre os sentidos, dos mais velhos sobre os mais novos, do macho sobre a fêmea. Nesse horizonte, concebe as relações domésticas como modalidades específicas de poder: o poder despótico, o poder paternal e o poder marital. Vamos entender um pouquinho sobre cada um desses poderes. O despótico é o poder que o senhor tem sobre o escravo, e o escravo aceita esse poder. Aceita porque ele enxerga no senhor e usa a razão, que é superior. E o escravo nada mais é visto como uma ferramenta, como algo que se pode apropriar. O poder paternal, os pais são superiores aos filhos. Os pais são vistos como superiores e racionais. E os filhos são vistos como incapazes de usar a capacidade racional. Os filhos devem se submeter à autoridade do pai e sem questionamento. O poder marital. O marido superior, o marido usa a razão. E a mulher, pelo fato de ser mais submissa, por ser mais emotiva, é incapaz de usar a razão. Então, a mulher deve se submeter à razão do marido, ao poder do marido. Vocês podem observar que tanto Platão quanto Aristóteles tinha essa visão preconceituosa, tanto em relação com a mulher, como em relação aos escravos. Mas também é bom a gente lembrar que nós estamos falando dos séculos 4 e 3 a.C. É a época, As formas de governo. Se por um lado Aristóteles considera a sociedade doméstica indispensável à vida humana, por outro lado, assinala sua insuficiência para proporcionar os recursos econômicos, a segurança militar e o bem viver juntos, sendo esta a razão para as famílias viverem em formações sociais maiores. Então, Aristóteles entende que a vida doméstica é necessária, por outro lado, é insuficiente.
Você precisa de recursos maiores que só as grandes cidades, movidas pelo poder político, podem proporcionar. Dentre as formas de governo, Aristóteles considera justo a monarquia, a aristocracia e a república. Ele considera justo todas as formas de governo que são dedicadas à realização do bem comum, à formação da virtude, ou seja, são dedicadas à finalidade exclusiva do Estado. A monarquia, que é o governo exercido por somente uma pessoa e é passado de pai para filho. A aristocracia, que é aquele governo conduzido por uma minoria, em geral nobres ou pessoas com grande riqueza. E a república, que é aquele governo de uma multidão, de uma grande quantidade de pessoas. Dentre essas formas de governo, Aristóteles tinha uma preferência pela república, sobretudo pela extensão da cidadania. Ele considerava cidadão a classe social intermediária, a classe média. Eram excluídos do termo de cidadão os de classe mais baixas e as pessoas muito ricas. Para Aristóteles, os cidadãos de classe média são mais propensos a uma vida virtuosa, são mais propensos ao bem comum. Os cidadãos, aqueles que são de classe média, conseguem pensar no próximo, conseguem pensar na virtude, na razão, na lógica. Por outro lado, os ricos ou os nobres, eles são propensos a valorizar a sua riqueza e a pensar neles mesmos. Os de classe baixa, os pobres, não possuem o mínimo necessário para o desenvolvimento das qualidades que são consideradas virtuosas, das qualidades que são consideradas morais, não tem acesso ao ócio, que o ócio seria aquele tempo para estudar, para ler, para ir até a ágora, debater com os entendidos, os filósofos, os políticos, para desenvolver sua intelectualidade. Quais são as formas degeneradas de governo, segundo a visão de Aristóteles? A tirania, a oligarquia e a democracia. A tirania é uma forma deteriorada da monarquia, porque destina o governo para a satisfação apenas dos interesses pessoais do tirano. Então, o tirano é aquela pessoa que destina o governo apenas para aquilo que ele acha que é certo, e não para o bem comum da sociedade. A oligarquia é uma forma deteriorada da aristocracia. A oligarquia é um governo exercido pelos ricos em prol de seus próprios benefícios econômicos, ou seus benefícios, sejam eles políticos, sejam eles de poder. Então, quando alguém falar uma determinada oligarquia, seja rural, seja empresarial, seja que oligarquia for, então entendam que não é um elogio. Na verdade, é uma crítica, é aquele grupo de pessoas que só pensa neles mesmos. A democracia, por conceder cidadania a indivíduos que dependem do trabalho para sobreviver. Estão sujeitos a uma vida mecânica, impedidos de exercer a virtude. Segundo a ótica de Aristóteles, e também com base no período em que ele vivia, as pessoas destinadas a uma vida de trabalho eram pessoas que não tinham acesso ao estudo, não poderia ter acesso aos debates, ao desenvolvimento intelectual, e deixavam eles assim bastante limitados para poder gerir uma sociedade. E essa limitação poderia torná-los propensos a serem manipulados pelos oligárquicos, pelos tiranos, pelos nobres e assim por diante, Bom, pessoal, é isso aí. É um pouquinho sobre a filosofia de Aristóteles, sobre a forma como ele enxergava a política. Fiquem com Deus e até a próxima.